Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em cada coração. Que o Senhor Jesus possa operar os teus milagres, os teus sinais, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado pelas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um pouquinho da voz de Deus, porque a voz de Jesus Cristo é a palavra do Senhor Jesus. A boca de Deus sobre a face da terra é as Sagradas Escrituras. Então ela vai ser a base para transmitir o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a tua vida e com a tua alma. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito pelo apóstolo Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se creres para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou apaixonado pelas cartas paulinas, porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem dotado com tanta sabedoria, que Jesus, quando foi resolver a questão das perseguições contra a tua igreja, que era promovido por Saulo, Jesus preparou um encontro diferenciado com o apóstolo Paulo. Jesus teve que mostrar para o apóstolo Paulo o seu senhorio e o poder da tua glória, da tua luz inacessível, para que então o apóstolo Saulo viesse se tornar Paulo de Tarso. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus. O primeiro princípio da salvação dá a entender pelas Sagradas Escrituras que a salvação ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele está ensinando aos irmãos da igreja de Corintos que se com o teu coração e com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, se crer, será salvo. A salvação, irmãos, é algo tão simples e tão fácil. Basta somente a pessoa renunciar o teu eu, renunciar aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa que é o correto e começar a obedecer às Sagradas Escrituras, começar a obedecer a palavra de Deus. Nós sabemos, meus amados e muito queridos irmãos, que as coisas de Deus, elas são simples. O que o Espírito Santo de Deus pede para nós é tão pouco. É nós abandonarmos as obras da carne e começarmos a andar em espírito. A Bíblia Sagrada ela nos ensina que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. É tão bacana falar de Jesus, porque Jesus, ele só entra no seu coração se você abrir a porta, porque ele disse, lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se abrir entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Jesus que nós conhecemos das Sagradas Escrituras, ele não obriga ninguém. Ele não usa de força, porque a Bíblia fala que não é por força e nem violência, mas sim pelo meu espírito.
Então o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele foi incumbido de nos agraciar com o encontro, ele foi incumbido de nos apresentar e nos levar até Deus. Nós temos que adorar com todas as nossas forças a presença bendita do Espírito de Jesus Cristo sobre a face dessa terra. Nós temos que entender e crer que Jesus, ele nos ensinou que não há outro caminho. Ele disse na tua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele também disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que entender que o segredo da vitória para as nossas vidas é nós começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. É nós começarmos a entender que sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos de estarmos em plena comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Flávio Batista, irmão Marinaldo, pastor Samuel Silva, Deus seja louvado, o Wellington Braz, Fábio Batista, Ana Santos, que Deus abençoe a todos. Então nós temos que começar a compreender as Sagradas Escrituras. As coisas do Senhor Jesus, ela não veio de uma forma agressiva para o ser humano. Por que ela não veio de uma forma agressiva? Ela veio de uma forma passiva. Porque Jesus de Nazaré, para resgatar a humanidade, primeiro ele sofreu, padeceu, foi crucificado até a morte, e ele rasgou o véu. Quando ele estava na cruz do Calvário, que ele disse: está consumado, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo e fenderam-se as rochas. Ou seja, ali Jesus em espírito, ele foi lá e rasgou o véu, porque isso está escrito em Hebreus, que Jesus rasgou o véu que fazia divisão entre Deus e os homens. Porque segundo a lei judaica, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados da humanidade. E Jesus Cristo, ele quebrou esse tabu, nos dando direito, de graça, pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele fez um sacrifício sem que nós merecêssemos. Tudo que ele fez pela mim e pela tua vida foi por amor a nós. Porque os planos de Deus, eles são perfeitos, irmãos. Às vezes as pessoas já me indagaram quantas e quantas vezes: meu irmão, pastor, o que acontece? Evangelista, obreiro, o que acontece? Por que esse Deus, sendo tão poderoso, esse Deus não foi lá e impediu a serpente de tentar Adão e Eva? Deus poderia ter impedido? Poderia. Mas aí Deus estaria tirando também o livre-arbítrio do ser humano. E isso ele nunca quis fazer. Porque Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso e deu uma ordem para ele: olha só que campina linda, que frutas maravilhosas, somente daquela árvore não comas, porque o dia que comeres dela certamente morrerás. E a serpente conseguiu enganar o vaso mais fraco, ele enganou a mulher. E a mulher foi lá e entregou o fruto proibido também para o seu esposo. E assim foi suscetivelmente a forma que entrou o pecado original no mundo. E depois que Adão e Eva receberam o pecado, que eles cometeram um ato pecaminoso contra a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, o pecado chegou até nós, mediante ao primeiro Adão. Mas a salvação veio mediante o segundo Adão, que nem diz o apóstolo Paulo. O primeiro Adão, ele foi falho, porque ele é igual a nós. Ele tinha uma essência divina dentro dele, mas ele, infelizmente, era carne também. E por amor a Eva, vendo a Eva naquela situação, Adão também comeu. Graça e paz, falava, da parte do Senhor Jesus. Então, meus amados e muito queridos irmãos, o que nós temos que entender? Servir a Jesus não tem peso, não tem fardo. É algo gostoso, é algo que nos dá alegria. Por quê?
Porque da mesma forma quando nós andávamos em trevas, nós andávamos de forma errada sobre a face dessa terra. Eu mesmo sou uma criatura que eu dei muito trabalho para minha família, dei trabalho para minha mãe, dei trabalho para minhas irmãs, para os meus irmãos. Eu dei muito trabalho. Eu era uma pessoa pobre de espírito. Eu era uma pessoa que, para mim, a vida, para mim estar na mídia, eu tinha que fazer parte daquela turminha que gostava de usar droga, eu tinha que fazer parte da turminha que gostava de beber uma cachaça, tomar uma cerveja. Eu pensava que para mim ser alguém na vida, eu tinha que colocar um revólver na cintura, andar armado. E quando Jesus entrou na minha vida e tomou conta do meu coração, eu mudei de atitudes. Eu fiz uma conversão, irmãos. Ou seja, uma conversão, eu estou indo aqui, tá a rua. Eu estou indo, eu vou virar e retornar, ó. Eu vou mudar as minhas atitudes. Eu vou mudar a minha forma de agir. Para quê? Para facilitar eu ganhar almas para Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, meus amados, o meu testemunho converte mais pessoas do que 1000 palavras. Porque o nosso testemunho, o que nós fazemos em prol do reino de Deus, ele conta muito, irmãos, para a gente ganhar uma alma. Porque é só analisar. Tem como um usuário de drogas ganhar alguém para Jesus? Tem como uma prostituta ganhar alguém para Jesus? Nós sabemos que isso é impossível para o homem, não para Deus, deixando bem claro. Mas quando nós começamos a andar em novidade de vida, quando nós começamos a falar igual Jesus nos ensinou, uma palavra que seja sim, sim, não, não, uma palavra reta, justa, quando nós começamos a falar e a viver o amor de Jesus Cristo, nós conseguimos ganhar almas para Jesus. Nós conseguimos arrebatar aquelas pessoas que estão sendo escravizadas pelo Satanás, pelo diabo, que é o principal inimigo que a igreja tem nos dias de hoje, porque até o cumprimento das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada diz que Satanás, o espírito da iniquidade, ele vai se assentar no trono de Deus, requerendo adoração como se fosse Deus. Então ele é inimigo do povo de Deus. E os seus adébitos também são inimigos de Deus e do povo de Deus. Porque a Bíblia fala que não há comunhão da luz com as trevas. Então nós que andávamos nas trevas, que fomos resgatados pela luz, nós não podemos mais fazer parte da roda dos escarnecedores. A não ser que você vai numa biqueira, a não ser que você vai aonde tem pontos de prostituição, mas com a tua Bíblia, como servo de Deus, para anunciar o evangelho da salvação para aquelas pessoas. E este ensinamento ao qual foi lido no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 9, é as palavras que nós usamos para que as pessoas venham repetir e aceitar ao Senhor Jesus. E eu vou até estar lendo de novo, porque é muito forte essa palavra. E é simples ser chamado de filho de Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se creres para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós precisamos crer, confessar com a boca e com o nosso coração.
Deus orientou Moisés: medita na minha palavra de dia e de noite, guarda a minha palavra, grava ela na tábua do teu coração, para não errares no teu caminho e para não pecar contra o Senhor teu Deus. Então, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, para meditar e pensar somente nas coisas lá de cima, nós alcançamos a graça e a sabedoria de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, dizem Provérbios. Aleluias. E para nós, meus amados e muito queridos irmãos, que somos salvos, nós tomamos posse das promessas, das virtudes e da graça do Espírito Santo, que foi reservado para os filhos de Deus. Jesus de Nazaré, ele reservou promessas. E a promessa mais linda que eu considero lá no íntimo do meu coração, a promessa mais poderosa, ela veio mediante Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele nos deu o direito, através do teu sacrifício, de herdarmos a coroa da vida eterna, de podermos estar nos altos céus, em uma mansão celestial, adorando, exaltando, louvando o nome do Deus eterno. Pensa no privilégio, meus amados e muito queridos irmãos, porque esta vida que nós vivemos na carne, ela é passageira. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos descer à sepultura, nós vamos desfalecer e vamos morrer. E o que Jesus preparou para nós é algo que está além do nosso entendimento, é uma vida eterna. Imagina nós vivermos eternamente ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos receber corpos celestiais igual a de anjos e vamos poder adorá-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Quando nós descermos à sepultura e combatermos o bom combate, guardarmos a nossa fé, nós vamos receber de Jesus alegria, gozo, paz. Nós vamos ser cheios da presença de Deus. Vamos poder regozijarmos a presença e a face do Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nós vamos nos assentar com Jesus em uma grande ceia, aonde nós poderemos encontrar com os patriarcas, com os profetas, com as pessoas que alcançaram a salvação eterna. Mas basta, meus amados e muito queridos irmãos, nós confessarmos a Jesus, nós aceitarmos a Jesus. A Bíblia fala nos evangelhos a seguinte palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Agora, olha a gravidade de uma pessoa que não aceita Jesus, de uma pessoa que não aceita a palavra de Deus. A Bíblia fala pela palavra que ela está condenada. Porque quando Jesus descer para buscar o teu povo, quando Jesus ressuscitar os corpos dos santos que já estão descansando, que já deixaram esta vida,
A Bíblia fala que os livros vão ser abertos e que aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, ele vai ser lançado juntamente com o inferno dentro de um lago de fogo e de enxofre. Ali vai ser a segunda morte, a morte eterna. Aquelas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e de enxofre, elas vão sofrer eternamente. Elas vão chorar, vão gritar, vão ranger os dentes e não vai mais ter volta. E como foi nos dias de Noé, quando toda uma humanidade, pelo menos até onde a voz de Noé alcançou, ninguém se converteu. Ninguém acreditava que Jesus, que Deus, ia destruir a terra com o dilúvio. Eu tenho certeza, meus amados e muito queridos irmãos, que tinha mais homens tementes a Deus naquela época. Mas Deus reservou somente a salvação para Noé e mais 7 pessoas. E toda a carne foi exterminada de sobre a face da terra pelas águas. E a Bíblia Sagrada, ela nos relata que nos tempos agora que nós estamos vivenciando, Deus, pela aliança que ele deu a Noé, ele não vai mais destruir com água, agora vai ser com fogo. Irmãos, vai ser algo tremendo. Tem pessoas que estão afastadas e o Espírito Santo de Deus, ele toca poderosamente no meu coração para te dizer que os dias estão sendo abreviados, os dias da vinda do Senhor Jesus estão sendo abreviados por causa dos escolhidos, por causa das pessoas que ainda estão afastadas, pessoas que têm chamado, pessoas que pegaram o seu talento e enterrou de medo de não conseguir de granjear, que estão com medo de granjear o talento, que enterraram o talento. Deus vai requerer das tuas mãos. Meus irmãos, é muito sério, nós estamos falando de vidas. O Espírito Santo de Deus, ele ora e intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele tem pressa. Ele tem pressa em fazer a obra na vida de muitas pessoas sobre a face dessa terra. Mas muitas das vezes, meus amados e muito queridos irmãos, as pessoas precisam de entender e aceitar a soberania de Deus e de Jesus Cristo. As pessoas têm que começar a entender, meus amados e muito queridos irmãos, que Deus, ele está trazendo a espada sobre a face dessa terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem contemplado, ele tem olhado dos altos céus, ele tem visto a imoralidade, ele tem visto a prostituição da terra, ele tem visto, aleluia, Santo de Israel, que os pecados e a iniquidade da humanidade está subindo como um cheiro desagradável às tuas narinas. Meus irmãos, os tempos são difíceis. Se nós não estivermos apegados com Jesus, se nós não despojarmos das obras da carne, se nós não vencermos o pecado que todo dia bate na porta do nosso coração, nós não vamos alcançar a misericórdia de Deus e não vamos herdar a coroa da vida eterna, ao qual está destinada para mim e para ti de graça. O Espírito Santo de Deus, ele toca grandemente no meu coração. Fala para o meu povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter e orar de todo o teu coração, eu ouvirei dos altos céus, sararei a tua terra e perdoarei os teus pecados. Oh, aleluia. Deus, ele quer sarar, meu querido. Jesus Cristo, ele quer entrar na tua vida. Jesus Cristo, ele quer entrar no teu lar. O Espírito Santo de Deus, ele quer te usar novamente. Ele quer renovar a tua força, minha irmã que está caída, obreiro da casa de Israel, pastor, você que desanimou, volta para Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando com a tua alma. Nós precisamos de voltar a pôr a mão no arado.
Nós precisamos de falar de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não quer perder nenhum de vós. A palavra de Deus fala que aqueles que Jesus chamou e escolheu, ele não ia desanimar e não ia perder. E ele falou que ele é fiel para concluir a obra que ele começou na tua vida. Muitas das vezes um pecado tem desanimado, mas Jesus disse: aleluia, se confessares os teus pecados, nós temos um advogado fiel junto aos céus, que é Jesus de Nazaré, para interceder por mim e por ti, diante do trono do Pai do Todo-Poderoso. E ele lavou os nossos pecados pelo teu sangue, o qual foi derramado na cruz do Calvário. Muitas das vezes as pessoas falam que não tem jeito para a tua vida. Muitas das vezes as pessoas falam que os teus filhos não prestam, que as tuas filhas são prostitutas, que os teus filhos são viciados, são bandidos. Ei, meu querido, o Deus que eu conheço, ele resgata bandido, ele salva a prostituta, ele arranca o vício da pessoa, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso de Israel. Ele é o único que tem poder para operar o milagre perfeito na minha e na tua vida. Nós temos que entender e ter a convicção de que Jesus de Nazaré, ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando o meu Senhor, o meu Jesus, ele estava ali numa obra missionária, e a palavra de Deus vai falar que ele tinha que passar por Samaria, e ele para ali no poço de Jacó, aleluias, e fala para os seus discípulos: vai e compre o que vocês precisam comprar, que eu vou ficar aqui um pouquinho. Jesus, ali, pela tua infinita graça e misericórdia, eu vejo, já entendo o plano espiritual e o resgate que ele tinha para aquele povo samaritano, a qual não batia, eles não tinham comunhão com os judeus. E ali Jesus começa a observar, e vem uma mulher samaritana, e Jesus fala para aquela mulher: dá água para ele. Aquela mulher ali, espantada e vendo que Jesus era um judeu, ela começa a querer falar coisas para Jesus. E resumindo, quando ela entende que Jesus é um profeta, que ele é um homem de Deus, porque Jesus revelara a ela coisas pessoais da tua vida, do seu casamento conjugal, Jesus ali fala para ela, dá uma revelação, fala: ei, bem falaste, porque o que está contigo não é o teu esposo. Mas se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Fluirá do teu interior rios de água viva. Oh, riande canta, lábia subide canta, ramanaga suriande canta, lamanaga súbia. Jesus Cristo chegou de uma forma milagrosa e deu só um pouquinho daquela água para aquela mulher. A palavra de Deus fala que ela correu para dentro de Samaria e começou a anunciar o nome de Jesus Cristo, e todos foram se reunindo em volta de Jesus. E ali aquela mulher se tornou uma missionária. Jesus, meus irmãos, ele é tão lindo e tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele pega as pessoas que não são e capacita. Ele pega aquelas pessoas que não são capacitadas, aquelas pessoas que muitas das vezes são iletradas, não têm estudo, escolaridade, que nem era o apóstolo Pedro, que se tornou o principal pilar da igreja que nós congregamos hoje. E ele capacita. E sabe como que Jesus te capacita? Derramando dentro de você a promessa do Espírito Santo. É muito forte. Jesus, ele tem a autoridade, o poder e a glória todas nas tuas mãos. E ele tem prazer em dividir essa autoridade comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele é o Todo-Poderoso de Israel. Não há outro igual a Deus. Não há outro caminho a seguir. É somente Jesus de Nazaré.
é somente Jesus de Nazaré. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos é por causa de Jesus, é para Jesus. Porque todas as coisas debaixo dos céus, acima dos céus, foram criadas por Ele e para Ele. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles, foram vistas, línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, glória, aleluia, Santo de Israel, Jesus é maravilhoso. Ele é santo, Ele é poderoso. Então, meus amados e muito queridos irmãos, é dessa forma. Jesus de Nazaré, Ele precisa de nós. Olha que maravilha. Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que os nossos olhos possam contemplar, Ele necessita de mim e de você para fazermos a obra que é dele. É muito lindo, meus amados e muito queridos irmãos, poder entender que Jesus, Ele sara as feridas, Ele cura o nosso coração, Ele arranca o coração de pedra, dá um coração novo. Ele transforma o bravo, o valente, o que bate no peito, em pessoas humildes. Ele faz da forma dele, porque Ele é Deus. A Bíblia fala que nós temos que adorar somente Ele, que nós temos que louvar e exaltar somente o nome dEle. E isso nós temos que fazer, porque é o nosso dever fazer. Nós precisamos de fazer isso para Jesus. Nós necessitamos de fazer isso para Jesus. E isso, meus amados e muito queridos irmãos, não é uma obrigação, é algo gratificante. Podermos fazer as coisas para Jesus. É algo tremendo, é muito lindo. Jesus, entender as coisas de Jesus. Jesus foi tão bom para nós, Ele precisa de nós, Ele precisa de você. Ele precisa de sarar e cuidar da tua família. Às vezes é através de você. Nós temos que entender, meus amados e muito queridos irmãos, que às vezes existem pessoas sobre a face dessa terra que eu posso falar do evangelho para ela a minha vida inteira e eu não consigo ganhar ela para Jesus. Mas Jesus está esperando você. Jesus, Ele quer usar você. Às vezes aquele teu parente que está afastado, Jesus quer usar aquele. É Ele que Jesus quer usar. Aleluias. Então, meus amados e muito queridos irmãos, é como foi lido no livro de Romanos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se creres para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. E eu sei que Jesus, que Deus, Ele vai entrar com a providência sobre a sua vida.
Basta somente você ter a atitude de voltar para Ele, de entregar novamente a sua vida a Ele. E Ele vai te abençoar. Estarei agora entrando aqui em oração para que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus seja louvado. Hoje eu estava aqui em casa, eu estava pensativo e Jesus me trouxe uma visita aqui, uma visita maravilhosa. Meu pastor Marcos, ele veio aqui me fazer uma visita. Que Deus seja louvado na vida do meu irmão, um homem de Deus, um homem que sempre vai morar no meu coração. Que Deus seja louvado pela tua vida, pela vida da irmã Cleide, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Ministério Assembleia de Deus de Madureira, que o Senhor Jesus possa fortalecer e abençoar também o coração do nosso pastor Juliano, da nossa pastora Ariadne e dos obreiros da casa de Israel. Deus seja louvado na vida de cada membro desta igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa visitar a tua casa e o teu lar, em o nome do Senhor Jesus. Fechem os olhos comigo. Soberano Deus e eterno Pai, pelo poder santíssimo, meu Senhor, do nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu me humilho agora diante da tua gloriosa presença, meu Senhor, para que o Senhor possa abençoar a vida destas pessoas ao qual esta live, meu Pai, esta transmissão ao vivo puderá alcançar. Papai querido, Papai amado, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, meu Senhor, eu repreendo agora todo o mal contra a vida, Senhor, da humanidade brasileira, meu Pai, do nosso país e do mundo, meu Senhor. Eu repreendo agora toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de Satanás, meu Deus e meu Pai. Muitas das vezes, meu Senhor, que aquelas pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, que não servem ao Senhor, que vão para uma encruzilhada sacrificar animais, bebidas, arriar, Senhor, trabalhos de macumba para amaldiçoar as pessoas, eu quebro agora e determino a cura, meu Pai, destas almas que estão alcançando a minha voz, meu Senhor, para que pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo, Senhor, haja cura, Pai, haja vida em abundância, que todo laço do passarinheiro, que todo laço de Satanás, meu Pai, venha ser desfeito pelas tuas poderosas mãos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa acampar os teus anjos, meu Pai, nos lares da nação brasileira, que o Senhor possa abençoar os nossos governantes, dando sabedoria ao nosso presidente, meu Pai, e a todos os governantes do mundo, meu Senhor. Ó Deus eterno, grandioso de Israel, vai operando o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. Vai visitando, Senhor, os leitos de hospitais, vai visitando os asilos, meu Senhor, as viúvas, os órfãos, meu Pai. Visita os meus irmãos em Cristo Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Espírito Santo. Oh, riande canta, lábia subide canta, ramanaga suriande canta, lamanaga subia, erminecle suide canta, labieche de comanaias. Oh, Rei da Glória, vai tocando em cada coração, meu Pai, vai derramando da tua presença, meu Senhor, vai curando as feridas daqueles que estão feridos, meu Pai, vai alcançando as ovelhas que se encontram desviadas, meu Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, Papai, eu entrego estas vidas e estas almas nas tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor possa resgatá-las, Senhor, do lamaçal de pecado, meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro, meu Senhor, com aquelas pessoas que estão sem forças, meu Pai, mas que ainda dobram o joelho e pedem a tua misericórdia.
Opera o teu milagre, Senhor. Traga paz de espírito, meu Deus. Traga da tua virtude, da tua graça, meu Pai. Se revela, Senhor, aos pecadores através e mediante do teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essas pessoas possam ser abençoadas hoje para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite e um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Fiquem na paz.